Boa noite, amada igreja. Boa noite. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Deixa aberto aí para a gente poder meditar no texto que a gente vai encontrar aí nesse capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo em que os corações estão em algum lugar entre o peito e a boca, e às vezes o coração parece que vai mesmo sair pela boca, porque a questão das eleições pode ser apaixonante, não é verdade? Nós temos visto aí hoje é dia, hoje tem debate, 8 da noite na Bandeirantes, se você não sabia, hoje tem debate. E o povo está acompanhando os debates, não só os debates entre os políticos, como os debates pessoais dentro do WhatsApp. E cada time, cada torcida tem lá as suas razões. Um aponta para o outro e diz: olha, este político que vocês estão defendendo tem estas e estas falhas. E a turma do outro lado defende: não, essas falhas são menores do que as do seu político de estimação. E cada um começa a puxar o passado do outro, né? Olha, você falou isso, você fez aquilo, você promoveu aquilo outro. E um começa aquele debate. E no meio disso tudo a gente fica com a cabeça assim. A gente está igual eleição, a gente fica igual partida de tênis, né? Tá passando, você está aqui no centro da rede, vendo o tênis. Só vendo quem vai fazer pontos. Houve razão de um lado, houve razão do outro, houve razão de um lado, houve razão do outro, e fica ali no meio. E muita gente está exatamente ali no meio, em cima do muro, esperando ver o que vai decidir na loteria da urna, que chega na hora lá, mamãe mandou, tem gente fazendo até isso. Mas em meio a esse mundo cão que virou a eleição, às vezes a gente ouve pessoas que trazem bons arrazoados e a gente fica: tá aí, gostei do que essa pessoa falou, tá aí finalmente alguém que mostrou alguma coisa interessante. Nós gostamos de ver pessoas inteligentes debaterem ideias, como já dizia, acho que é Platão que disse isso, né? Que pessoas medíocres discutem sobre outras pessoas, mas pessoas inteligentes, pessoas sábias debatem ideias. E quando há um debate de ideias, é um debate mais profundo e é um debate que não vai terminar em briga, porque quem quer de fato debater uma ideia quer chegar a um lugar. E que lugar é esse? A verdade. Quando nós debatemos de fato uma ideia em busca da verdade, com honestidade, de um lado e do outro lado, com honestidade, com respeito, nós debatemos e nós podemos nos alinhar, podemos discordar em alguns pontos, mas observamos que, a bem da verdade, nós conseguimos concluir a mesma coisa em muitos outros pontos. Isso acontece não só no debate político, acontece no debate teológico, por exemplo. Nós somos batistas, não somos, por exemplo, presbiterianos. E os presbiterianos são calvinistas. Eles creem na predestinação, o que nós não cremos. Mas isso faz deles menos irmãos em Cristo, ou nós menos irmãos em Cristo? Os assembleianos já têm uma outra visão, uma visão pentecostal, mas são nossos irmãos. Por que somos irmãos tanto dos pentecostais quanto dos calvinistas?
Porque no cerne, no centro, no que é relevante, importante, a palavra de Deus, naquilo que é importante, quem é o Salvador? Jesus Cristo, não há outro nome além de Jesus. Nós somos um só. E como eu dizia ainda agora, às vezes a gente pega uma pessoa que sabe debater, ou que sabe expor uma ideia de uma maneira tão inteligente que a gente fica assim, tá aí, gostei, eu talvez nunca tivesse pensado nisso que essa pessoa está falando. Que bom ouvir uma pessoa inteligente, que bom ouvir uma pessoa que tem sabedoria, é muito bom. Mas nem sempre a gente ouve a voz da sabedoria, a voz da inteligência, mas nós estamos aí no debate político para ser persuadidos. O que os políticos querem de nós hoje é nos persuadir a votar ou 13 ou 22, é isso que eles querem. O 13 quer te persuadir a votar no 13, o 22 quer te persuadir a votar no 22. E depois a gente vê como é que fica. Depois já está eleito, seja um, seja outro. Prometem. Campanha política não é sempre isso. Promessas e mais promessas que nem sempre vão ser cumpridas. Portanto, a gente tem que ter cuidado com a questão da persuasão. Porque a persuasão pura e simples, desconectada do coração, desconectada de uma verdade, ela não é mais do que isso, ela é persuasão. E isso em várias coisas da experiência humana. Por exemplo, tem um rapazinho que é bom de lábio, a garota é bom de lábio. E ele chega no ouvido da menininha e fala, pô, você não quer ficar comigo não? E a garota às vezes nem quer. Mas o cara é tão bom de lábio, é tão bom em ir cercando, que ela começa a pensar se de repente não dá uma chance para o indivíduo. E tem uns caras que são muito bons e muito além na lábia. Eu morava lá em Piedade, e perto da minha casa tinha uma rua, tem uma rua lá em Piedade, perto da Super União, que se chama Rua Xavier dos Pássaros. A Xavier dos Pássaros é um ladeirão que começa na Rua Assis Carneiro e vai terminar numa escadaria do outro lado. E vou contar para vocês uma história pitoresca que aconteceu para vocês verem o poder de persuasão de um homem quando está afim de uma mulher. Um senhor, quer dizer, já não era um senhor, era um jovem na época, se interessou por uma moça ali da localidade. E ele se interessou muito por ela, e ele gostava dela, mas ela não queria nada com ele. E você sabe que o namorado, quando quer mesmo de fato namorar, promete tudo. Não, minha princesa, eu vou te fazer feliz. Não, mas eu vou te dar isso, eu vou te oferecer aquilo. Você não vai sair da sua casa para uma pior, eu vou te botar numa melhor, você vai ser a minha rainha. Aquela velha história. Mas esse homem foi além. Ele prometeu para ela o seguinte: olha, se você se casar comigo, nós vamos morar em uma casa, e na casa em que nós vamos morar vai ter uma escada logo na entrada, e ao pisar nos degraus daquela escada, cada degrau que você pisar vai tocar uma nota musical e vai acender uma luz. Isso no tempo que não tinha essa tecnologia que é fácil de fazer isso hoje não, Rodolfo. E o cara jurou para a mulher que ia fazer aquilo. Enfim, essa não deve ter sido a única promessa para ele, porque deu certo. No fim, ela casou com ele. Sabe o que aconteceu? Já na idade avançada deles, esse caso foi parar no Fantástico. E eu passava por aquela casa sempre, estava acostumado a passar por lá. Era uma casa que ficava na ladeira da Xavier dos Pássaros. Inclusive, à frente da casa
tinha um desenho muito bem feito de umas andorinhas. Era um artista, o cara era um artista. Tinha umas andorinhas feitas, eu acho que com esses cacos de azulejo, mas ele fez, ficou muito bonito. E ali no Fantástico eu fui conhecer a história daquela casa. Eles contando a história. E ele disse: ela casou comigo, eu prometi para ela. E aí o Fantástico mostrou a senhora subindo a escada e os degraus ascendendo e tocando uma nota musical. Olha o poder da lábia, da persuasão desse homem tão apaixonado. Casou com ela, viveram até o fim da vida juntos. Não foi uma promessa de campanha, foi de fato uma promessa cumprida. Portanto, a gente pode ser persuadido. Nós, como seres humanos, somos persuasivos, podemos persuadir outros e também podemos ser persuadidos. Mas nem tudo na vida é pura persuasão. O apóstolo Paulo era um homem notável. Ele era um homem inteligente, ele era um homem muito culto, muito estudado, falava línguas. E veja comigo, apesar disso tudo, do extenso currículo de Paulo, vamos começar a ler então aqui 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Olha o que ele vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, não fui, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Veja, Paulo provavelmente tinha toda a qualificação para fazer um tremendo de um discurso, tanto para os judeus como para os gregos, como fez em outra ocasião, aqui contada, relatada no livro de Atos, quando ele esteve no Areópago, e ali chamaram para que ele desse uma palavra sobre o cristianismo, e ele deu uma palavra, ele puxou o fio da meada desde a fé deles, né, dos próprios gregos. Disse: olha, eu tenho visto aqui varões atenienses, que vocês são muito religiosos, e vi que tem altares para todo tipo de Deus aqui em Atenas, inclusive um altar para o Deus desconhecido. Olha que sabedoria, que inteligência. E ele vai puxar o fio da meada a partir do Deus desconhecido para chegar em Jesus. Paulo sabia usar as palavras. Paulo tinha conhecimento bíblico, conhecimento histórico, conhecimento linguístico, tinha cultura, mas aqui ele revela aos irmãos de Corinto que ali, enquanto esteve com eles, ele guardou no bolso, ele fechou dentro da mochila dele tudo o que pudesse vir dele, da sua sabedoria, do seu conhecimento angariado nos estudos lá com Gamaliel. Ele botou tudo aquilo ali na mochila e disse aqui: não vou usar isso. Meus irmãos, que lição maravilhosa, que lição tremenda para a igreja nesses dias de hoje. Nesses dias em que tantas vozes se levantam, em que tantos debates, toda a rádio evangélica tem
os seus debates, né? Eu conheço pelo menos duas rádios aí, que são a 93 e a Melodia, e as duas têm o debate. Eu sei que na 93 é todo dia, da Melodia eu não sei se é todo dia. Todo dia também? Todo dia tem debate. Aí eles escolhem lá um tema, chamam lá pastores e líderes para debater assuntos. E às vezes os assuntos são polêmicos e o debate come solto. E sabe qual é o resultado desses debates de rádio evangélica? É que no dia seguinte tem outro debate. Não tem resultado. O debate pelo debate não leva a resultado nenhum, não produz nada. Muitas vezes, inclusive, se você levar para o coração, vai produzir distanciamento, vai produzir discussão, dissensão, briga, se levado de fato para o coração. Aqui entre os próprios coríntios, Paulo vai falar nisso. O debate que acontecia entre eles: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo chama a atenção: para com esse negócio de debate, para com esse negócio de facção, para com esse negócio de ficar debatendo como se Paulo, Apolo, Cefas pudesse fazer alguma coisa por vocês. Nós não morremos por vocês, e Cristo não está dividido. Ele chama a igreja, ele conclama a igreja à unidade. E veja que Paulo está fazendo isso, e ele relata aqui agora no capítulo 2, que ele está fazendo isso baseado em algumas coisas. Primeiro, um temor, um grande temor, e também na ação única e exclusiva do Espírito Santo, porque foi assim que ele trabalhou enquanto esteve ali com aqueles irmãos. Ah, meus irmãos, como nós gostamos de ouvir debates, como nós gostamos de falar das coisas que a gente acha. Não, mas eu acho, mas eu acho aquilo, eu acho isso, eu li aquilo outro. Acalma, baixa a bola. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós puxarmos cada um para o seu lado, vai dar problema, vai dar briga, vai dar dissensão. Paulo, do alto da sabedoria dada a ele pelo Espírito Santo, ele aponta: olha, eu resolvi, quando eu estive com vocês aí em Corinto, não usar de sabedoria humana, não usar daquilo que está na minha bagagem cultural. Inclusive fui além, decidi nada saber entre vós. A única coisa que eu sabia enquanto estive com vocês, só sabia de uma coisa: Cristo e este crucificado. Porque Cristo não está dividido. Porque Cristo, é só Ele. Ele é o Senhor, Ele não é um Senhor. E veja que maravilha que nós aprendemos essa noite. Nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Ele diz: olha, não fui só para falar, não. A minha palavra da pregação não consistiu apenas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu posso fazer um discurso aqui tremendo, maravilhoso, mas que eu nem sei fazer. Poderia fazer um discurso com pontos teologicamente colocados, uma beleza, uma maravilha, uma coisa para inflar o meu ego e encher os teus ouvidos mesmo. Mas isso só serviria para encher o meu ego e os seus ouvidos. Isso não frutificaria, isso não promoveria a glória de Deus. É disso que Paulo está falando. Eu não fui só para falar de sabedoria, não, eu fui para mostrar com a minha vida, com o meu ser, demonstração de poder do Espírito Santo, de Deus.
Ah, se a igreja hoje parasse de debater, se a igreja hoje parasse de ser facciosa, dividida, um apontar o dedo para o outro, você, seu calvinista, você está errado, que nada, você que é um arminiano, equivocado, você é pentecostal, você acredita em coisa que não está na Bíblia, que nada, vocês batistas aqui não têm o Espírito Santo. Quanta bobagem, quanto tempo perdido, quando poderíamos, na verdade, usar esse tempo para baixar as nossas espadas aos pés do Príncipe da Paz, hein? E dizer assim: Senhor, decidi nada saber, senão Cristo e este crucificado. E ele mata, ele termina no versículo 5 dizendo: para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Comecei falando de persuasão, os políticos, a persuasão religiosa também, que nós vemos no nosso dia, um tentando persuadir o outro, um tentando minar o chão do outro para ver se o outro cai. Paulo estava preocupado. Qual era o gol? Qual era o objetivo do apóstolo? Que a fé daqueles irmãos ali em Corinto fosse trabalhada, elaborada e fundamentada em apenas uma coisa, no alicerce que é Cristo. Paulo mesmo vai dizer em outra oportunidade: ninguém pode botar outro fundamento, outro alicerce que não Cristo. E ele mesmo dá o exemplo. Ele agora está dizendo: eu não dei outro alicerce. O fundamento que eu coloquei para vocês não foi a minha sabedoria humana, mas foi Cristo e este crucificado. Qual é o grande ponto para a gente terminar essa conversa? O grande ponto aqui é, meus irmãos, o que temos feito para Jesus? O que temos feito com aquilo que o Senhor Jesus tem feito por nós? Com aquilo que Ele tem nos dado, nos alimentado, nos fornecido para que nós dividamos com os outros? Nós temos dado o melhor da nossa sabedoria humana? Ou nós temos verdadeiramente baixado a nossa espada e falado de Cristo, deixar a água viva fluir na nossa boca? Veja que Paulo fala no versículo 5 de fé. Paulo não foi simplesmente para persuadir a que aqueles gregos se tornassem cristãos. Paulo foi ali para falar da palavra de Deus, que dá salvação, para que aqueles gregos fossem salvos mediante a fé em Cristo. E esse é o nosso trabalho hoje: salvar, levar a salvação mediante a fé em Cristo. E aquilo que a persuasão não pode fazer, aquilo que a persuasão humana não pode fazer, a fé baseada em Cristo pode, e muito mais. Quer ver comigo? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vejam o que a sabedoria humana não pode fazer, mas a fé colocada em Cristo pode. Hebreus 11, a partir do verso 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Pergunta para mim se seria fácil, se Deus fala para mim assim: olha, pega a Helena aí, bota aí para sacrificar. Você acha que ia ser fácil? Você acha que eu ia gostar de escutar isso? Nenhum pai, nenhuma mãe, mas pela fé, Abraão fez o impossível. Ele colocou o filho ali, naquela situação. Ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para dos mortos o ressuscitar. Olha onde a fé de Abraão foi. Deus foi poderoso para me dar. Esse mesmo Deus está se contradizendo, porque Ele disse que ia me dar
esse filho, e esse filho lhe dá uma descendência. O filho não deu a descendência, então, logicamente, Deus não vai se contradizer. Mas o preço era a vida do filho. E aqui Hebreus tira o véu e nos esclarece o que provavelmente passou no coração de Abraão. Bom, Deus não vai se contradizer, e mesmo que eu mate Isaac, o Senhor pode trazê-lo de volta. Isso é fé, isso não é persuasão. O que mais? Verso 20: pela fé, esse Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, já próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, pela fé Moisés de novo, pela fé deixou o Egito, celebrou a Páscoa, pela fé caíram os muros de Jericó, versículo 30, pela fé Raabe, pela fé, ainda vai no verso 32, ele explode numa apoteose aqui, diz: olha, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela persuasão humana, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça. Vejam que a justiça, ela deve ser praticada mediante a fé. Alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do povo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E ainda não acabou, porque no final ele ainda vai falar dos que pela fé fizeram o último sacrifício e foram mortos pelo nome do Senhor. Verso 37: ainda pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Não há persuasão humana capaz de levar uma pessoa a esses estertores, capaz de levar as pessoas a sair do seu conforto, da segurança do seu lar, da sua família. Não é simples persuasão. O que aconteceu com esses homens, com essas mulheres aqui da Bíblia, foi exatamente o que o apóstolo Paulo falou mais em 1 Coríntios capítulo 2. Aquilo que entrou no coração deles não foi sabedoria humana, não foi inteligência humana, não foi persuasão de palavras humanas. Ali, no coração deles estava a certeza: Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Eu sou de Jesus. Os meus pecados foram perdoados. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e está assentado ao lado do Pai, à direita de Deus. E é para lá que eu vou. Ainda que me matem, apedrejado ao fio da espada, cerrado ao meio, não importa. Meus irmãos, uma igreja como essa aqui do Novo Testamento, se nós chegamos até hoje aqui, é por causa da fé dessa gente, que não foi simplesmente persuadida, mas que teve a sua fé queimada a ferro e fogo no seu coração, e não houve César que tirasse. Nós somos os descendentes dessa geração. Nós estamos agora com a bandeira para passar para a próxima geração. Nós não podemos ser achados mais imperfeitos do que estes aqui. Nós precisamos tomar os nossos passos, andar, caminhar firmes, resolutos, não é o que diz o hino? Resolutos avançai. O que mais?
resolutos avançai. Eu sei isso aqui é com Jesus, o estandarte levantai. Faltou a palavra aqui, acho que todo mundo, né? Deu branco. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Nós não estamos aqui nessa terra para mudar a opinião de ninguém sobre Jesus e sobre a Bíblia, e sobre ser crente, e sobre a igreja. Nós não estamos aqui para persuadir ninguém. Persuasão é coisa de vendedor. Persuasão é coisa de político. Persuasão é coisa de advogado. A igreja de Cristo não está no negócio da persuasão. Nós estamos no negócio da proclamação. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e toda a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É isso. Portanto, meus irmãos, vamos deixar um pouco, vamos levar essa meditação para a nossa casa e pensar: eu estou preocupado em debater ideias, eu estou preocupado em convencer os outros, eu estou preocupado em usar técnicas de persuasão, porque se eu estou fazendo isso, apenas isso, algo já me alerta, que já me dá um sinal de alerta. A minha finalidade tem que ser a mesma do apóstolo Paulo: resolvi nada saber, senão Cristo e este crucificado. Se apresentarmos Cristo crucificado, os resultados não serão dependentes da nossa sabedoria, os resultados serão decorrentes da cruz de Cristo na vida das pessoas. Que saiamos aqui essa semana verdadeiramente para falar de Cristo e Cristo crucificado. Deixa as tuas opiniões e eu vou deixar as minhas. Deixa a tua sabedoria e eu vou deixar a minha. Vamos apresentar a Cristo, pura e simplesmente. E vamos nos lembrar também desse Cristo crucificado, dos resultados da crucificação dele na nossa vida, em que nós temos que crucificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, a nossa própria sabedoria, que a gente, não, peraí, eu sei fazer, não sabe não. Entrega na mão do Senhor. Que seja uma semana de vitória para nós nessas coisas, porque assim nós vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, e nós precisamos ganhar almas, encher essa igreja com almas perdidas para o Senhor Jesus. Nosso Deus, nos abençoe nessa noite, que verdadeiramente essa palavra entre, que seja cravada no nosso coração. Nós estudamos, às vezes colocamos a nossa sabedoria, o nosso estudo na frente. Tanta gente aí, Senhor Deus, apregoando o Evangelho, usando o título de doutor, quando na verdade somos todos servos. Quantos aí apregoando, dizendo-se PhDs, mestres, doutores, quando o ideal, quando a tua palavra nos ensina a deixar tudo isso, os títulos, o estudo, a persuasão, as técnicas, e apresentar aquilo que nós conhecemos, que foi aquilo que nos salvou, Senhor Deus, a cruz de Cristo ao pecador. Humilha a tua igreja, que nós aprendamos a nos humilhar diante do Senhor, entregando aos pés da cruz aquilo que é nosso e apresentando ao mundo, ao pecador, aquilo que é inteiramente teu. A simplicidade do Evangelho, para que a obra seja tua e não nossa, para que a fé se estabeleça no verdadeiro fundamento, que é o Senhor Jesus. Assim nós oramos no teu nome, Senhor Jesus. Amém.